Fala pessoal, aqui é o Matheus e no episódio dessa semana nós vamos dar uma continuidade ao papo que foi iniciado no mês passado, falando sobre o raciocínio clínico com o Dr. José Ricardo. Nesta semana nós vamos falar sobre as limitações da teoria unicista da navalha de Ockham. Esperamos que vocês gostem. Mas aí a gente entra num cenário que a gente vai contradizer tudo que a gente acabou de falar. E essa é a continuação do nosso episódio, que é quando a gente vai quebrar a navalha de Ockham. O que seria isso, né? Nós temos situações em medicina, e cada vez mais temos essas situações, que tudo isso que a gente acabou de falar não vai se aplicar. Existem alguns grupos, né, de pacientes, grupos de pessoas que procuram atendimento médico, que vão ter, sim, que ter considerados a partir de suas queixas mais de um diagnóstico diferencial para justificar tudo. E aqui eu vou passar para o Zé, né? Primeiro para falar sobre aquela, né, que é a doença que mudou a medicina nos últimos 30 anos, 40 anos, e que talvez seja o maior protótipo desses pacientes que apresentam diversos diagnósticos em uma apresentação clínica, que é o paciente imunossuprimido no protótipo do paciente HIV, né, Zé? Fala um pouco pra gente sobre quando é que a teoria unicista, a navalha de Ockham, não funciona. E é isso aí, Matheus. Como a gente disse, eu acho que na prática diária, né, você tá ali no seu ambulatório, né, atenção básica, né, a tendência é que você use a navalha de Ockham 90% das vezes, né, mas vai ter realmente aqueles 10% de pacientes bem específicos que você tem que ter sempre, vamos dizer assim, ficar em alerta, né, levantar uma bandeira vermelha, né, porque esse é o paciente que ele pode ter várias complicações decorrentes da infecção, né, de maneira geral. Então, o sistema imunológico tem várias funções, né, de reparo, de defesa, né, de manutenção da integridade de mucosas, né. Então, quando você afeta isso, você está aberto a várias complicações, sejam complicações infecciosas, múltiplas, né, múltiplas infecções você pode dar esse diagnóstico. O paciente tem neurotóxico e neurocripto. Eu já vi isso acontecer, neurotóxico e neurocripto no mesmo paciente. Então é super difícil, mas acontece, né? O paciente tem um linfoma e tem uma infecção, né? Que é uma predisposição, né? Tem um Kaposi e tem uma infecção. Então é um paciente que você tem que estar em alerta, né? De maneira geral, quando eu vejo isso, Matheus, assim, tirando paciente imunossuprimido, que tem essas várias probabilidades de infecção associadas, né? O imunossuprimido, de maneira geral, transplantado também, né? Infecções associadas, disfunção do órgão, né? Complicações relacionadas à terapêutica, né? E é isso a gente também tem visto cada vez mais, né? Com a população envelhecendo, né? O paciente pode ter complicações ou efeitos adversos do tratamento mais uma doença, né? Ou uma descompensação de uma doença que é agravada por um efeito tóxico do medicamento, que isso aí também já presenciei, né? Você está usando um imunossupressor, faz uma jeca, e você tem uma disfunção renal, aí o metotrexate que você está usando fica tóxico, aí você faz uma aplasia de medula. Então o paciente chega extremamente complexo. Então, ou seja, você tem que ter uma visão muito ampla, né? Ou seja, ele está tendo um efeito tóxico na medula, teve uma desidratação por uma diarreia infecciosa, né? E a piora da função renal é que levou a essa toxicidade, né? Então esse é o paciente que você tem que tomar muito cuidado, né? Então é o paciente com polifarmácia, paciente imunossuprimido, paciente idoso, né, Matheus? Paciente idoso, nossa população cada vez mais aí envelhecida, né? E aí ele vai ter múltiplas comorbidades, né? De maneira geral, você vai ter comorbidades que compartilham, de certa forma, um pouco a fisiopatologia, estão próximos, igual múltiplas infecções com um câncer do sistema hematológico, por exemplo. A toxicidade relacionada a outros sistemas. Você pode fazer uma hepatite, uma disfunção medular, né? Uma disfunção renal, né? Já vi pancreatite, né? Também associada à toxicidade de medicamento ou de outras coisas. Ou o paciente que tem doenças comuns com outras comuns, né? Que às vezes isso a gente pega bastante no pronto-socorro. O paciente descompensou uma insuficiência cardíaca e descompensa o DPOC. O paciente faz um AVC, fica microaspirando e faz um DPOC exacerbado. Ele é tabagista. Aí ele exacerbou o DPOC, tem o AVC, desidrata, faz uma ira pré-renal. Então a gente vê muito isso, né? O paciente às vezes chega num pronto atendimento terciário ou num setor
de terapia intensiva e ele vai ter múltiplas, né? Não estou falando só de disfunções, estou falando de diagnósticos que ele vai receber. Às vezes chega sem diagnóstico, né? Hoje a gente pensa assim, pelo menos a meu ver, o acesso ao sistema de saúde, ao SUS, melhorou muito, né? Nas últimas décadas. É ruim? Pode ser ruim em algumas localidades do país, né? Mas o acesso se tem acesso, você tem acesso. Às vezes você não consegue receber todos os diagnósticos que você precisa receber, né? Mas você tem acesso. Então esses pacientes você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai somar diagnósticos mesmo, e muitos diagnósticos estão intercorrelacionados, que é outra coisa que a ciência básica nos ajuda muito, né? Porque se você parar, você consegue associar, você fala assim, ó, uma disfunção pulmonar pode levar a uma disfunção cardíaca, ele ter duas doenças associadas? Pode, né? Então, uma disfunção cardíaca pode levar a uma disfunção renal e ele tem uma outra doença associada? Com certeza, né? Disfunção metabólica mais clássica de todas aí, que é o diabetes, né? Levando a várias complicações e outras doenças, com certeza, você tem que estar atento a isso, né? Agora, uma coisa que é bem difícil, Matheus, que eu, assim, para me recordar, é poucos casos, né, eu acho, né, que eu já vi, de ter duas doenças raras associadas, entende? Então, isso é muito, muito, muito difícil. Tem muito na reumato, né? Às vezes doenças reumatológicas compartilhando ali, né? Um Sjögren, um artrite reumatoide, né? Mas são associações já também bem estabelecidas na literatura, né? Então acaba que você vê. Né, Zé? Falando dessa questão infecciosa, talvez uma situação que a gente não pense tanto, mas que eu me deparei quando eu estava lendo para esse episódio, a gente pensa muito nas copatologias infecciosas, nos pacientes imunossuprimidos principalmente, e talvez por a gente viver no Sudeste e não ser uma região que tem endemia de muitas doenças, a gente não pensa nisso com tanta frequência. Mas quando a gente recebe um paciente que é originário ou procedente de uma região que tem múltiplas doenças endêmicas, esse também passa a ser um momento que a navalha de Ockham se quebra. Né? Não, porque o paciente pode ter, por exemplo, uma doença se o paciente vem do norte, por exemplo, ele pode ter uma doença de Chagas, sintomática a princípio, e aí ele pega uma febre amarela e descompensa a IC. Malária. Uma malária, enfim. Falei febre amarela, mas é mais aqui do Atlântico, né? Enfim, pega uma malária e descompensa a IC do Chagas. E aí você tenta, às vezes até um paciente relativamente jovem, você tenta unificar tudo isso no diagnóstico, mas esse fator epidemiológico, né, de múltiplas doenças endêmicas numa mesma região é muito rico também pra gente trabalhar, né, Zé? No país continental como o nosso, né, aí a gente sempre volta na anamnese, né, na anamnese bem feita. Isso eu já presenciei, Matheus, tipo, país continental, né, nosso paciente é um motorista, e aí ele vai viajar, atravessar o país, vai pro norte, aí pega uma malária, igual você falou, tinha uma cardiomiopatia, pegou uma malária, aí ele descompensa ele ser, mas ele tem malária agora, né, e às vezes você não consegue realmente estabelecer o diagnóstico de, assim, de reconhecimento de padrão, né, usando o seu script básico, né, então você vai ver que o paciente tem duas patologias. Geralmente isso, o alerta é sempre aquilo, por isso que quando você já discutiu isso, né, até com o Thiago, o fechamento precoce é muito perigoso, né, então, ou seja, o diagnóstico diferencial, evitar os principais erros de diagnóstico, né, ancoragem, disponibilidade, fechamento precoce, né, efeito moldura, isso te ajuda muito, né? Você olha o caso e fala assim, o que mais pode ser? Eu acho que vai ser descompensado, mas o que mais pode ser? Poxa, foi muito agudo, que estranho, que atípico, né? Nossa, o quadro lembra muito uma IC descompensada, né? Mas tá evoluindo de forma muito desfavorável, né? IC descompensada fazendo uma anemia, que estranho, por quê? Será? Né? Tem duas patologias, né? Associadas, então sempre quando tá fugindo um pouco do habitual, né, você tem que pensar que possa ter uma outra condição associada. É lógico que é mais comum as doenças comuns, depois é mais comum as doenças comuns com apresentação atípica, aí depois você vai pensar numa doença rara, e aí depois você vai pensar numa rara com apresentação atípica, e aí depois uma doença que nunca foi descrita, né? Então, isso é muito complexo, mas quando foge, né, do habitual, do mecanismo de lesão que você está pensando, você tem que pensar que tem uma condição associada. E às vezes a gente vê isso mesmo, né? Uma infecção com insuficiência cardíaca, né? Uma infecção fúngica num paciente com
com DPLC, aí ele exacerba e não melhora, e aí você não entende por que ele não melhora, você está fazendo todo o tratamento, né, padrão para aquela condição do DPLC exacerbado e não melhora, e tem um componente fúngico às vezes, né? Então isso é bem difícil mesmo. E agora, entrando numa outra área, né, que você comentou, pincelou logo no começo, que era o paciente oncológico em tratamento, né? A gente está numa época, num momento da medicina que expande as possibilidades, as disponibilidades de tratamentos oncológicos, e eu acho que, talvez assim, né, para quem goste de diagnósticos diferenciais, seja mais interessante, mas é claro que fica mais difícil. E, por exemplo, os inibidores do checkpoint, para mim, eles adicionam uma complexidade nesses pacientes muito grande. O paciente pode muito bem fazer uma crise visceral hepática ou uma hepatite num contexto de uso de um inibidor de checkpoint, por exemplo. E aí eu tô falando de uma droga nova que tem seus efeitos conhecidos relacionados à imunidade, mas aqui a gente pode listar, né, dezenas de tipos, mecanismos de toxicidade por medicamentos que podem fazer diversos co-apresentações, né? Porque a gente sempre vai ter que ver, é a doença ou é o que está se somando ao quadro clínico do paciente, né? O tratamento, enfim. Eu cito, é um desafio. Não, tem capítulos e artigos agora escritos, né, sobre os inibidores de checkpoint e os acometimentos neurológicos, né? Mas eu vou citar uma que hoje, vamos dizer assim, está aí, né, nas tops, né? Que são as glifosinas, né? A cetose do euglicêmico, né? Não a glifosina. Então, assim, o paciente está usando uma dapaglifosina, né? E faz uma cetose. Aí você fica assim, pô, o diabetes? Mas o diabetes estava tão bem controlado, não é possível que seja diabetes, né? E ele está cetótico, né? Então, às vezes você fala que ele está com cetose, né? Então, tem essas complicações, né? Da polifarmácia, das interações, né? Às vezes muda o medicamento. Às vezes a gente precisa realmente, o paciente mudou o comportamento, mudou o nível de consciência, fez uma hepatite. Você tem que checar a lista, né, desse medicamento, né? Você fala assim, mudou algum medicamento recente? Teve alguma mudança? Teve ajuste de dose, né? Isso é importante, às vezes a gente esquece, né? A gente vai lá e pede aquele canto de exame, né? Não, pô, tá com disfunção hepatocelular, ou tá confuso, não, ganha um atomo, né? Ganha um atomo aí, mas você não pergunta se mudou o medicamento, ajustou a dose do medicamento. O idoso é muito frágil, né? O idoso, o limiar terapêutico ali, né? A concentração plasmática efetiva, o limiar terapêutico tóxico, às vezes está muito próximo, né? Em alguns tratamentos. Então, às vezes é um ajuste e muda totalmente o paciente, né? Aquele medicamento se ajustou um pouquinho para ver se melhorava, né, o controle de uma IC, e o paciente começa a fazer hipotensão postural. Aí começa a fazer hipotensão postural, aí ele cai, bate a cabeça, faz um trauma. Aí tem gente que olha e fala que ele teve uma síncope convulsiva ou que ele teve convulsão. Aí ele vai ganhar um diagnóstico de epilepsia, né? Faz um atomo, e aí é complexo demais, né? Então tem que avaliar muito bem esse contexto do paciente, né? Idoso, o imunossuprimido, o oncológico, né? Usando todas essas drogas, né? Hoje, né? São transnacionais, né, para terapêutica, mas que tem as suas complicações, né? Sim. E falando do idoso e do paciente com internação prolongada, acaba que a gente entra, talvez eles falem ali dos mesmos mecanismos, né? O idoso, ele tem reservas reduzidas, né? Então a fragilidade leva a uma função imunológica deprimida. O paciente, ele tem reservas fisiológicas deprimidas. E aí a gente está falando de funções orgânicas, então é um paciente que classicamente tem disfunções orgânicas crônicas múltiplas, né? Então ele tem IC, DPLC e DRC, por exemplo. E aí, mesmo que ele não descompense elas de forma simultânea, qualquer insulto pode descompensar uma delas, e aí a gente já vai ter 2 diagnósticos, pelo menos. Então, se ele tem uma pneumonia, ele pode ter uma pneumonia e uma DRC. Uma pneumonia e uma IC descompensada. Então, as reservas fisiológicas. Então, pensar nos pacientes idosos como um proxy para reservas fisiológicas, né? Sim. Então, se a pessoa tem menos reservas, aqui não só o idoso, às vezes aquele paciente jovem, mas que também com 60 dias de internação, ele também se fragiliza, né? Ele também perde reservas fisiológicas. Então, pensar que esses pacientes estão sim sujeitos a mais de um diagnóstico quando avaliados temporalmente, né? Já nessa situação de fragilidade.
E nem sempre vai ser o paciente na internação prolongada, porque muitas vezes esses pacientes internam, recebem alta e voltam, né? E aí, na volta, eu posso ter que pensar em mais de um diagnóstico, né? Mais de um diagnóstico. Isso é verdade, às vezes a reinternação é por outra descompensação, né? A gente vê isso, o paciente muito frágil, às vezes ele recebe alta, né? Só que ele vai com a disfunção que necessita, às vezes, de um suporte, né? Multiprofissional e familiar, né? Muito grande, né? E que, às vezes, o nosso sistema, às vezes, né, o sistema único de saúde e a própria família não está capacitada, né? Então ele sai com AVC e volta com pneumonia broncoaspirativa, e aí volta com insuficiência renal associada, né? Então, é isso que vai sempre ampliando, né? Às vezes a volta, a reinternação não é um outro diagnóstico, mas tem a ver com o diagnóstico inicial, né? Então a gente tem que estar sempre atento à previsibilidade, né? Você tem que prever as futuras complicações também, né? Então isso vale tanto para o paciente crônico, né? O paciente idoso, como também na emergência, né? Quando você trata você institui um tratamento, e às vezes esse tratamento para naquele limiar, né, Matheus, entre o ganho, o benefício e um risco considerável, né, apesar que o benefício é muito maior, você sabe que ele pode evoluir desfavorável, ele pode fazer uma trombose e sangrar, né, então você tem que estar sempre assim, a pessoa vai evoluir mal, vai receber o antibiótico, né, ou seja, vai ter uma complicação também de uma patologia, né, até que ponto é um outro diagnóstico ou é uma complicação de uma patologia, então isso ajuda muito a teoria mecanicista, né, e quanto mais você conhecer a evolução do paciente, né, idoso, como ele evolui, melhor você vai estar, né, para poder auxiliá-lo, né, e salvaguardar. Por isso que o geriatra é tão importante, né, Matheus? Não é? Para essa fase. Não posso discordar. Para essa fase da vida existe um especialista, né, ou seja, porque há várias nuances, assim, né, da evolução. Mas acaba que a demanda chega no pronto atendimento, chega para todos nós, né. Mesma coisa o paciente oncológico, né. Precisa de um especialista, sim, que está usando drogas super, né, sofisticadas e modernas, mas ele chega no nosso pronto atendimento, né, com quem está ali no plantão, e o plantonista não é oncologista, muitas vezes não é geriatra, né, então o emergencista tem que estar habituado, né, o colega que às vezes vai trabalhar na porta aí, né, o recém-formado, né, que acaba muitas vezes indo trabalhar num PA, num pronto atendimento, ele tem que estar com essa, vamos dizer assim, com a mente aberta, né, para essa condição, né. Uma coisa que é muito trabalhado, né, em Uberlândia, e imagino que em outras boas faculdades também, né, que você tem que estar sempre atento, né, para ouvir o paciente de verdade, ouvir mesmo, né, com real desejo de resolver o problema. Quando você tem real desejo de resolver o problema, não, você vai sacar que, isso aqui está fugindo do habitual, está fugindo do padrão, do esperado, né. Porque muitas vezes você não tem tempo de conhecer o paciente, né? Eu digo assim, a evolução é mais rápida do que o tempo que você teve para conhecer como aquele paciente evolui, como ele se queixa, né? Porque senão fica preso. Fala assim, não, mas é infarto, ancorou, né? Isso é ancoragem. Ou seja, chegou para você deu o diagnóstico, fala assim, não, o diagnóstico é pneumonia. Aí isso a gente vê demais. Isso eu já vi algumas vezes, não vou dizer em excesso, né? Mas você deu pneumonia, você deu antibiótico, tá indo super bem. Aí o paciente continua, aí ele estava ótimo, aí ele começa a ficar, isso eu já vi também na pialonetrite, né? Aí ele volta a ficar subfebril, você fala assim, mas isso daí é febre do antibiótico. Febre do antibiótico, poxa, bem uma penco para ele, dá febre mesmo, febre do antibiótico, né? Aí ele continua a ficar subfebril, aí ele piora, volta a queixar de dor, e esse paciente, ele é poliqueixoso, né? E aí você não pensa que tem uma complicação, né? Que tem um abscesso ali, um abscesso pulmonar, um abscesso renal, né? Às vezes está complicando, né? E muitas vezes, e é o que a gente falou, né? O paciente às vezes conta muita história, tem muita angústia, né? Ali da internação, da patologia, não está entendendo, às vezes se ele é grave, se ele não é grave, tem muitos medos, né? Às vezes a gente esquece isso, o paciente está cheio de medo, isso é normal, né? Ele está com muito medo. Né? Então, às vezes, ele vai falar várias coisas que podem ser fatores confundidores e várias coisas que deixam o médico, às vezes, distante do que é realmente positivo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O paciente idoso tem muito isso, né, Deus? Muito. Ele tá carente, né? Então, ele tem outras queixas, ele tem uma dor na coluna que tem 30 anos, mas ele chegou ali para você com a cólica nefrética,
ele vai falar da dor da coluna de 30 anos, não tem jeito, ele vai ter que explicar. Falar que o joelho dele tem uma artrose, que ele não consegue andar e tal. Então, isso tudo a gente tem que saber realmente filtrar. E aí o mecanismo, né, ou seja, o raciocínio mecanicista ajuda muito. Você fala só uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não tem uma associação, né? Então, são diferentes, né? Mecanismos diferentes, abordagens, alguns são urgentes, outros não são urgentes, né? Zé, então aqui a gente, só para sedimentar, né, para quem está ouvindo, para a gente finalizar, quando a gente fala daquelas situações que a teoria unicista, a navalha de Ockham, não se aplica, a gente lembra dos pacientes imunossuprimidos, que são aqueles que são suscetíveis a mais de um patógeno gerando doença. Então, os pacientes que moram em zonas endêmicas de mais de uma doença, né? Então aquele paciente do norte, aquele paciente ali do centro-oeste, lá no meio do Pantanal, ele vai estar suscetível. Então, o paciente que vive nos trópicos, né, ou então em regiões menos abastadas, que vão ter copatologias endêmicas, né? Os pacientes com perda de reservas funcionais, aqui a gente quer dizer idosos frágeis, pacientes com internações prolongadas, e aí a fragilidade também pode vir de várias direções, né? E aí a gente volta a falar do paciente oncológico, que também é um paciente que muitas vezes a teoria unicista não vai servir, né? Uhum. Esse paciente, ele é frágil, esse paciente, ele é imunossuprimido, e esse paciente, ele é muito exposto a drogas, né? E drogas potentes, com alto potencial de efeitos colaterais. Então, sempre que a gente estiver de frente desses pacientes, nós devemos ampliar o nosso diagnóstico diferencial para além daquilo, para além de uma hipótese diagnóstica para justificar. Muitas vezes a gente vai trabalhar isso, tentando justificar tudo através de um diagnóstico, mas nesse perfil de paciente, quando você vê que a coisa não tá se encaixando, você pode sim pensar em diagnósticos simultâneos, né? Matheus, eu colocaria mais um, que é o paciente psiquiatra. Acho que pelo fato dele ser negligenciado, né? E aí ou seja, a gente fica só na navalha de Ockham no psiquiátrico, porque tudo é psiquiátrico, né? Ou seja, você fica ali naquela ancoragem, usando só a navalha de Ockham, e muitas vezes não é, né? O paciente é negligenciado, ele está infartando mesmo, ele está dissecando a aorta, ele fez uma embolia pulmonar, né? Ele também tem úlcera péptica perfurada, né? Mas, não, isso aí é pânico. É síndrome do pânico, ele é psiquiátrico, né? Então, é perigoso, né? Vamos dizer assim, ele é um paciente que você fala assim, poxa, vamos deixar a navalha de Ockham de lado, vamos abrir o diagnóstico inicial. Aí, realmente, se a gente não chegar, né, a um valor objetivo, né, igual você falou, né, os dados não são tão objetivos e tudo, aí você fala assim, pode ser que a doença psiquiátrica justifique, né? Mas tem que ter uma bandeira vermelha ali, né, um paciente psiquiátrico. Eu lembro uma vez que você falou pra gente que taquipneia não é só crise de pânico, às vezes é acidose, né? Porque, às vezes a gente recebe o paciente com o rótulo, né? Paciente ansioso. Taquipneia é pânico, né? Diazepam, né? Diazepam em todo mundo. É pânico e ganha diazepam, ganha benzo. Aí depois ele não melhora, né, Matheus? Aí ele fica sem tratamento? Não, é o remédio. É o remédio. Aí fica lá, a gase dele tá lá, 7.1. Isso já aconteceu algumas vezes em vários pronto atendimentos por aí, né, Matheus? Então tem que estar realmente com essa mente aberta, né? A navalha de Ockham é extremamente importante, eu acho que fundamenta muito mesmo a maioria dos diagnósticos, mas você já levantou aí aqueles que a gente tem que estar com um sinal de alarme assim ligado, e eu acrescentaria o paciente psiquiátrico, né? Então, os imunossuprimidos, os idosos, o oncológico, o paciente endêmico, né? O paciente, às vezes, Matheus, hoje no mundo globalizado a gente tem isso, né? Paciente que vem de um outro país, onde a doença lá é outra, né? Assim, às vezes, eu vou citar a Turquia, né? Onde tem febre familiar do Mediterrâneo. Tem uma porcentagem altíssima, não sei quantos por cento da população turca tem febre familiar do Mediterrâneo. Então, se chega para você com dor abdominal, cuidado, né? Para você não abrir achando que é apendicite, né? Às vezes é só uma crise de febre familiar do Mediterrâneo. Não que você vai acontecer, você fala, isso é raro pra caramba, pegar um paciente turco. Mas dependendo da região que você está, hoje eu trabalho numa região que tem muitos coreanos, né? Então você tem que ficar atento, né? O pessoal às vezes tem alguns hábitos bem específicos, né? Você tem que ficar atento a algumas patologias específicas também. Interessante, Zé.
Pessoal, acho que assim a gente fecha a nossa série de 2 episódios sobre raciocínio clínico, script de doença e a navalha de Ockham. Esperamos que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para evoluir aí na forma como vocês pensam em diagnóstico, pensam em medicina. Agradeço o Zé por participar novamente com a gente. Foram 3 episódios com ele, riquíssimos. Espero que a gente possa contar com vocês novamente no futuro. Fica sempre as nossas portas abertas. Você sabe que todo mundo que está aqui dentro do podcast tem você como referência também. A Suzane, sua colega de muitos anos. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Agradeço demais, Matheus, e com certeza eu acho o trabalho fantástico, né? Vocês estão de parabéns. Continuar sempre assim, tá? Eu acho que agregando muito para as pessoas e deixar o livro de referência aí, né, Matheus, para os colegas rápido e devagar, né? 2 formas de pensar, do Daniel Kahneman, né? Abre muito a mente do médico interessado em aprofundar um pouco do raciocínio e da psicologia cognitiva, né? E é isso. Um abraço a todos, né? Bons estudos, né? Até mais, pessoal.